essa noite. Não sei qual o seu propósito, qual o seu objetivo de vir aqui. Eu creio que você poderia ter vários lugares, várias opções, vários convites, várias outras coisas, outros lugares aí, mas você preferiu estar aqui nessa noite. Se você preferiu estar aqui nessa noite, é porque eu creio que o Senhor Deus já falou ao seu coração e continuará falando ao seu coração nessa noite. Mas eu quero dizer para você que um aspecto importante nas nossas vidas, para que possamos entender o que o Senhor quer falar conosco, é abrir os nossos corações para o Senhor. Porque o Senhor jamais falará com você em um coração endurecido, em um coração onde não há abertura para a ação do Espírito Santo de Deus. Primeiro quero dizer que a nossa vida é de escolhas, e por ser de escolha, é você que escolhe aquilo que o seu coração vai acreditar, é aquilo que o seu sentimento vai brotar em sua vida, é aquilo que você vai crer, porque o nosso Deus é um Deus que lhe permite a escolha. Mas nessa noite eu quero convidar você a fazer uma reflexão no texto da palavra de Deus, no capítulo 15 de Lucas, do Evangelho de Lucas, capítulo 15, basicamente a partir do versículo 25. O capítulo 15 de Lucas nos traz três ilustrações que Deus trabalha conosco, três ilustrações interessantes, muitos chamam de parábolas, três parábolas interessantes. A primeira, ele trata da parábola da ovelha perdida e conta a ilustração de 100 ovelhas que estavam sendo pastoreadas, sendo cuidadas pelo pastor, e uma dessas se desvia, se perde, e o pastor deixa as 99 e vai a procurar aquela uma. Então demonstra a matemática de Deus diferente da nossa matemática, que Deus não se preocupa com a quantidade, mas Ele se preocupa com cada um de nós. A segunda parábola contida é a parábola das dracmas perdidas, onde conta que a mulher tinha 10 dracmas e, ao perder uma dentro da sua própria casa, ela procurou até a encontrá-la. Também Deus, contrariando a matemática das nossas vidas, Ele não olha a quantidade, mas Ele está à busca de cada uma das pessoas. E é hoje essa parábola que vamos aqui tentar estudar com os irmãos, é a parábola do filho pródigo. A parábola que vai contar aquele filho que decide sair da casa do seu pai e que vai embora pedindo a ele toda a parte da sua herança. Isso significa que o pai tinha 2 filhos, logo ele recebeu 50% do valor da herança total, e ele vai embora. Mas eu não quero dar ênfase a essa parábola do filho pródigo. Eu quero atentar um pouco e convidar os irmãos a fazer uma reflexão aqui sobre o irmão desse filho pródigo. Essa parábola é interessante porque nós, na maioria das vezes que estudamos, na maioria das vezes que lemos, na maioria das vezes que fazemos reflexão, levamos mais a importância em falar do filho que foi embora, em falar da desgraça que aconteceu com aquele rapaz que saiu da casa do seu pai, em falar do retorno dele até a casa do pai. Mas, amados, por entre linhas desse texto, encontramos a vida do irmão desse filho pródigo, que é importante fazermos uma reflexão e entendermos até que ponto não estamos tão parecidos, tão semelhantes com aquele rapaz, que, segundo a história nos relata, era o filho mais velho da casa desse pai. E a Bíblia diz que ele tinha 2 filhos, um era novo e esse era o mais velho, e esse ficou, não foi embora, ficou com o pai. Então logo também a parábola que não apresenta, não nos traz que esse pai era casado ou que tinha esposa. Basicamente eu creio que poderia ser um viúvo e que cuidava dos seus 2 filhos. Mas o texto
ele inicia basicamente da onde queremos nessa noite refletir com os irmãos, dizendo: e o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e clamando dos céus, perguntou-lhe que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este seu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, maltrataste o bezerro, mataste o bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque se teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amados, a história começa a ser ilustrada e demonstrada logo no primeiro versículo que lemos. Uma coisa interessante, uma coisa que nos chama a atenção, que chamou a atenção desse rapaz: quanto a alegria incomoda as pessoas. Muitas vezes, amados, nos incomodamos com a felicidade do outro. Muitas vezes incomodamos com a alegria do nosso vizinho. Muitas vezes incomodamos com a alegria do nosso colega de trabalho. E muitas vezes não alegramos com a alegria do nosso irmão. Nos incomoda ver os outros alegres. E esse rapaz aqui foi incomodado não por causa da festa, incomodado não por causa do seu irmão, mas incomodado pela alegria do seu pai. E a alegria do seu pai não era porque recebeu o seu irmão, era porque tinha recebido o seu irmão vivo. O interessante é que aqui, nessa parábola, me chamou a atenção porque se o pai, eu creio, os céus ali, que encontraram aquele rapaz, pudesse dar informação a ele: olha, o que está acontecendo? Se ele chegasse ali, visse naquela casa todo mundo chorando, lamentando, e perguntasse aonde aquele servo: o que está acontecendo? E aquele servo, ao invés de dizer para ele que o irmão dele estava vivo, dissesse: não, encontraram o seu irmão, encontraram aquele irmão seu que foi embora, e ele estava morto, e o seu pai estava velando o corpo dele. Eu creio que a alegria dele seria maior, a alegria dele seria maior, porque o texto mostra que ele não se alegrou, ele se indignou com a presença, com o retorno do seu irmão, que estava vivo. E eu chamo a atenção de cada um de nós, eu chamo a minha atenção e chamo a sua atenção, para não termos cuidado, para não cairmos nesse relato, nesse perigo que rodeia cada dia mais. Amados, a alegria do outro muitas vezes tem nos incomodado, sim. Não nos alegramos, não nos regozijamos, não também pulamos e saltamos de alegria com a alegria do outro. Será que isso tem sido parte contínua da nossa vida? Vivemos num contexto de mundo em que o perder é triste demais. E eu creio que esse rapaz não se alegrou tanto com a vida do seu filho, porque ele lembrou, como o texto diz, das perdas que o seu pai teve. Ele estava mais preocupado com a herança que seu pai deu ao seu irmão. Ele estava mais preocupado com os gastos que teve o seu irmão. Ele não estava tão preocupado com a vida do seu irmão. Amados, e aqui eu trago justamente dizer que essa parábola é justamente a ilustração de Deus com os seus filhos, a ilustração da casa de Deus, da igreja do Senhor. E quantas vezes, amados, não nos alegramos com a alegria do irmão, não nos alegramos com o nascimento de um pecador, não nos alegramos quando alguém adentra nesta casa, levanta sua mão ou faz logo aqui uma confessa a você que a partir de hoje ele tem o Senhor como Salvador da sua vida. Muitas vezes o nosso rosto, o nosso semblante é de tristeza por uma alma que é salva no reino dos céus. Me preocupa muito, amados, me preocupa muito com o estado de tristeza que anda as nossas igrejas. Parece que a alegria nossa é quando há um show, há um espetáculo.
não mais se alegramos com a graça que Deus tem operado na vida do povo dele. Parece, amados, que os milagres que Deus faz, como a cura, como fazer um aleijado levantar, é mais importante do que uma alma que volta à casa do Pai. A parábola traz lições e que devemos fazer uma reflexão na nossa vida, e devemos nos indagar cada dia qual tem sido a nossa posição. Temos nos comportado como quem nessa parábola? Temos nos comportado como o filho mais novo, que mesmo errando, que mesmo gastando as suas heranças, mas teve a consciência de que havia um pai, havia uma casa, e acreditou ele que seu pai teria um coração aberto para ele. Essa é a figura de Jesus, meu irmão. Essa é a figura de Jesus. Essa é a característica e o caráter de Jesus. Receber você, receber a mim, mesmo com os meus pecados, mesmo com os meus defeitos, mesmo com os meus erros. Jesus está pronto a lhe perdoar, está pronto a lhe receber, está pronto a lhe dar uma nova roupa, está pronto a lhe dar um banho, está pronto a lhe limpar e purificar todo o seu coração. Glória a Deus. E a Bíblia diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amados, devemos entender que a atitude desse pai, ele teve a atitude de Deus, de Cristo Jesus na vida desse moço. Mas muitas vezes não entendemos. Muitas vezes, amados, pensamos que Deus é nosso credor, é nosso credor. Pensamos que tudo aquilo que fazemos para Deus, se oramos, se jejuamos, se fazemos um bem a alguém, Deus vai ficar me devendo. E aí aqui o filho mais velho cobrou do pai. Presta atenção que ele fala: eu nunca transgredi o teu mandamento, nunca lhe abandonei, sempre estive aqui, sempre cuidei da sua fazenda, sempre cuidei da sua herança, sempre fui fiel a ti, e você nunca me deste desejo para matar e me alegrar com meus amigos. Felizmente, amado, isso tem acontecido no dia a dia e nas nossas vidas. Muitas vezes, amado, quando Deus resolve abençoar alguém, quando Deus derrama a bênção dele a alguém, muitas vezes a nossa visão é logo essa: aquele irmão não ora, aquele irmão não jejum, não evangeliza, aquele irmão não dá dízimo, e Deus abençoou. Eu quero dizer para você que Deus abençoa quem Ele quer, na hora que Ele quer e no tempo que Ele quer. Não pense que Ele vai lhe abençoar porque você dizima, porque você evangeliza, porque você ora, porque você prega. Deus vai lhe abençoar porque Ele é o Deus de bênção, e Ele abençoa a quem Ele quer. Outra coisa que nos chama a atenção nesse texto é que o jovem, é que aquele rapaz, ele chega à porta, e a Bíblia diz que ele não entra na casa. Ele não entra na casa. E aí, quantas vezes não temos participado também, temos ficado fora da alegria, da coletividade da igreja. O texto diz que ele chamou fora, ele entrou, o pai foi até o encontro dele, indignado, triste com aquela festa. Mas aí eu chamo para outra coisa interessante, outra advertência para a nossa vida: o comportamento desse irmão do filho pródigo em relação ao amor, o amor do pai ao filho perdido. Tem a meta de nos prevenir sobre o perigo que admitimos sobre a vida cristã e suas normas e regras. Muitas vezes, amados, estamos mais preocupados com as regras,
com as leis do que com o ser humano. Muitas vezes, amados, o nosso perdão não vai ao outro, porque o outro transgrediu uma lei, por isso ele tem que pagar, por isso ele tem que ser crucificado, por isso ele tem que ser advertido, por isso ele tem que chacotear, por isso ele tem que passar por humilhação. Eu não presto atenção que atrás da lei, atrás de qualquer regra, há um ser humano, há uma vida, há um coração que pulsa e há uma alma que precisa de salvação. Eu não posso acreditar em uma teologia, eu não posso acreditar em um Cristo que está mais preocupado com as regras e com a lei que quer o ser humano. Porque Jesus Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, ele morreu porque ele amou a mim e a você. Ele não disse que morreu por causa das leis judaicas, ele não disse que ele morreu por causa das leis dos fariseus, dos saduceus. Ele disse que ele morreu porque amou a mim e a você. E a Bíblia testemunha disso quando ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho Jesus para morrer na cruz do Calvário, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Eu não vejo nesse texto Cristo falando de lei, eu não vejo nesse texto Cristo falando de regras, eu vejo Cristo falando de um amor incondicional com cada um de nós. Observe, amados, observe que muitas vezes estamos na casa de Deus e comportamos como os servos, temos tudo em nossas vidas, mas nos comportamos como mendigos, nos comportamos como necessitados, nos comportamos como escravos. O pai falou ao filho mais velho: tudo que eu tenho é seu, tudo que eu tenho é seu. E muitas vezes, amados, estamos na casa de Deus e muitas vezes longe da presença de Deus. Muitas vezes temos tudo de Deus, recebemos tudo de Deus, mas porque falta em nós aquilo que o outro tem, não nos alegramos. Mas Deus quer falar para você nessa noite, amados irmãos, e a mim também, que você é filho de um Deus, e que se é filho de Deus, você é cordeiro de Cristo Jesus. E quando Cristo fala em cordeiro, quer dizer que você é participante de todas as coisas que pertencem a Deus. Não se limite a se entristecer, a se indignar com a alegria do outro, mas se alegre com a alegria do outro, se alegre com a vitória do outro, se alegre com o amor que Deus tem derramado ao outro. Outra advertência que Cristo nos chama nessa noite é para o cuidado que devemos ter com a questão das transgressões da lei. Eu falei que Deus não se limita a regras, nem às leis. Sabe por quê? Porque muitos de nós queremos ser mestre na lei, queremos ser doutores na lei, mas a Bíblia diz: que adianta isso o homem, a mim e a você, guardarmos os 9 mandamentos, se infligirmos por um, todos os outros também foi infligido por nós. Então, amados, como doutores da lei, como amados, quando muitas vezes amamos a lei, devemos prestar atenção em algo essencial da lei. Devemos dizer e acreditarmos que Cristo morreu para tornar-se também morta as leis. E ele diz que a salvação é pela graça. E quando ele fala em graça, é porque agora o merecimento não é meu e nem seu. O merecimento é de Cristo Jesus. Logo eu acredito que as leis foram derrubadas, que as leis na cruz do Calvário caíram por terra, porque agora vivemos na terra da graça de Deus. Eu não quero dizer com isso que inflige que nós obedecemos a Deus. Você deve adorar a Deus, você deve servir a Deus, mas acima de
perdão e no amor de Deus, tanto para você como para o próximo. E por último, a maior sorte desse rapaz, desse filho mais novo, foi que ele não encontrou o seu irmão pelo caminho. A sorte do filho mais novo foi que ele não encontrou o filho mais velho pelo caminho. Que com toda essa arrogância, com toda essa tristeza, com toda essa falta de amor, com toda essa falta de perdão, eu não sei o que poderia ter acontecido. Mas eu quero chamar a atenção que muitas vezes ele não encontrou o seu irmão mais novo. Mas muitas vezes, amados, desculpe o perdão, nós temos encontrado várias dessas pessoas que têm querendo retornar à casa do Pai. Temos sido empecilho muitas vezes por muito que querem retornar à casa de Deus. Como assim empecilho? Muitas vezes a gente não expressa a alegria, a vontade, a confiança em dizer a esse filho que está retornando à casa do Pai: seja bem-vindo, o Pai está de braços abertos a te receber. Assim como ele, meu irmão, eu também estou aqui de braços abertos para confiar em você, para abençoar a você, para caminhar junto com você, para vencer as dificuldades junto com você, porque nós fomos chamados para sermos filhos de Deus e para ganharmos a vida eterna. Fica a lição para nossas vidas nessa noite. Qual tem sido o nosso comportamento? Qual tem sido a nossa semelhança? Será que temos comportado como o filho mais velho? O nosso comportamento assemelha a atitude desse irmão? Não se alegrou com o seu irmão que estava vivo? Não se alegrou com a festa que o pai proporcionou ao seu irmão? Não se alegrou com aquela alegria do seu pai? E não se alegrou por saber que o pai o recebeu de braços abertos? Mas para você, meu amigo, nessa noite, eu quero dizer que assim como esse filho mais novo, Deus me convida. A porta da casa de Deus está aberta. O Senhor está aberto para lhe receber. O Senhor quer novamente lhe dar uma roupa nova, quer lhe colocar um anel novo na sua mão e quer lhe chamar de filho e não mais de servo, porque os servos são para servir e os filhos vão estar sempre sob a guarda e o amor do Pai. Volte para a casa do Pai e tenha a atitude e amados irmãos do Pai. Não se comporte como filho, mas filho. Fique em pé nesse momento. Eu não sei se a palavra que hoje o Senhor revelou a nós nessa noite fez alguma diferença em sua vida. Eu não sei se fez, mas eu convido você a deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar no seu vida. Eu convido você a tornar-se a se alegrar. Eu convido você, a mesma circunstância difícil, complicada, a se alegrar, a buscar novamente a alegria que há no seu coração, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Amados, não vamos nos comportar como pessoas cabisbaixas, não vamos deixar que aquele velho ditado, aquela velha definição que as pessoas outrora diziam aos crentes: crente é sinônimo de tristeza, de pobreza, de pessoa cabisbaixa. Vamos mostrar ao mundo e às pessoas que ser crente, crer em Cristo Jesus, ser filho de Deus, é sinônimo de alegria eterna, é sinônimo de felicidade, porque um dos frutos do Espírito Santo é o gozo que representa a alegria. Não vamos, amados, nos entristecer mais com a vitória do mundo, mas vamos nos alegrar. Pode ser que aquela vitória do irmão do teu lado, do teu vizinho, do teu esposo, do teu filho,
vai servir para a sua bênção. Eu lembro da história de José, que um dia vendido pelos seus irmãos. Os irmãos pensaram que fizeram um mal terrível a José, não sabendo eles que aquele gesto dele foi para a conservação da vida deles, porque depois foi José quem acolheu cada um deles, quem matou a fome deles e quem deu nova oportunidade. Então você também, amado, o seu irmão, o seu vizinho, pode estar sendo abençoado para ser um canal de bênção na sua vida. Então se alegre com ele, regozije com ele, festeje com ele. Para que ele possa retornar à casa do Pai,